Olá, continuando aqui os estudos do Direito Econômico. A gente parou aqui no capítulo 6, Abuso de Poder Econômico e Repressão do Poder Econômico pelo Estado. E aqui a gente vai começar a entrar no item Mercados fortemente concentrados. Ao contrário, mercados fortemente concentrados. Ao contrário, mercados fortemente concentrados tendem a substituir as regras derivadas de uma competição justa e saudável pelo regramento do poder econômico passivo. Ele decidirá o que produzir, a que preço e em que quantidade, medida e extensão. Poucos agentes econômicos, por assim dizer, planejam, entre aspas, a economia, neste caso, afastando-a do salutar jogo da concorrência. As estratégias pessoais dos agentes econômicos, pelo poder que detêm, são as únicas opções que o mercado tem de ofertar ao consumidor. Mesmo na hipótese remota de um pleno atendimento ao regramento do CDC, o consumidor não está protegido. O preço é alto e o produto-serviço ofertado insatisfatório. Se a concentração econômica é inevitável por uma tendência espontânea da própria economia, tanto mais presente deverá ser o Estado para evitar iniciativas e práticas de abuso do poder econômico. Próximo item, verbete número 646 do STF. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o verbete 646, reafirmou a importância da concorrência. Diz a súmula, abre aspas, ofende ao princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. As decisões que fundamentaram a edição desta súmula fizeram respeito ao processo envolvendo farmácias. Para o STF, lei municipal que estabelece distância mínima entre farmácias tem o efeito de criar uma reserva de mercado territorial para o agente econômico que já se encontra estabelecido em um determinado endereço, com efeitos negativos sobre o ambiente concorrencial. Entretanto, o mesmo raciocínio não vale quando a distância mínima estipulada pela legislação municipal decorre por razões de segurança da população, como é o caso dos postos de combustível. Próximo item. Distinção entre livre iniciativa e livre concorrência. É importante fazer a distinção. Embora complementares, a livre iniciativa difere da livre concorrência. A livre iniciativa diz respeito à liberdade de iniciativa econômica. Fala-se em acesso ao exercício de atividade econômica, ser livre para exercer uma atividade econômica, para escolher fins e meios de realizá-la, enfim, de trilhar escolhas próprias no mercado por sua conta e risco. Daí esta liberdade, nos seus múltiplos aspectos, ser uma liberdade fundamental fundamental e mesmo alicerce da República, artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal. De forma diversa, a livre concorrência é instrumental, um meio para se alcançar um fim maior. Existência digna e justa, livre concorrência, existência digna e justa e de justiça social, artigo 170 da Constituição Federal. Livre concorrência tem o significado de os agentes econômicos que se encontram no exercício de sua liberdade de iniciativa disporem de reais possibilidades de conquistarem os mercados, ampliando sua participação no segmento econômico em que atua. Não há concorrência onde não existe liberdade de iniciativa, mas o exercício da liberdade econômica pode levar ao suprimento do ambiente concorrencial. Nesse caso, fala-se em abuso, ilicitude. Em muitas hipóteses, portanto, a proteção da concorrência se faz com limitações à liberdade de iniciativa. Neste caso, fala-se em abuso e ilicitude. Em muitas hipóteses, portanto, a proteção da concorrência se faz com limitações à liberdade de iniciativa. SBDC. A defesa da concorrência é feita pelo chamado SBDC, ou seja, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência,
estrutura onde está inserido o CAD, vinculado ao Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico está vinculada ao Ministério da Fazenda. O CAD é composto pelos seguintes órgãos. O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos, artigo 5º. As decisões administrativas adotadas no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC, são, obviamente, passíveis de revisão judicial. E mais, tendo em vista que a coletividade em geral é que pertence os direitos e valores protegidos pela lei, estes direitos e valores poderão ser reclamados diretamente na Justiça, sem necessidade de esgotamento ou mesmo iniciação na seara administrativa. O artigo 147 da lei é expresso em admitir esta possibilidade. Próximo item. Como atua o CAD? Como atua o CAD? Sinteticamente, o seguinte trâmite é seguido. As denúncias de práticas infrativas à ordem econômica devem ser encaminhadas à Superintendência Geral, que dará início às investigações através de inquérito administrativo ou, acaso se disponha em poucos elementos de convicção, naquela ocasião, abrir-se-á um procedimento preparatório de inquérito administrativo. Artigo 13, inciso 3. No decorrer do inquérito administrativo, far-se-á uma instrução processual que poderá importar em requisitos de documentos e informações, esclarecimentos orais, inspeções em estabelecimentos e mesmo a utilização de mandado de busca e apreensão de objetos, papéis, livros comerciais, etc. Tudo no interesse da elucidação dos fatos. Na hipótese de se fazer necessário o estudo das implicações econômicas de tal denúncia, o processo deverá ser remetido para o DEE, Departamento de Estudos Econômicos, que emitirá seu parecer. Finda toda a fase inquisitória acima exposta, no caso do inquérito concluir pela ocorrência da infração da ordem econômica, será aberto um processo administrativo para imposições de sanções administrativas à ordem econômica, cabendo à Superintendência Geral instruí-lo. No final, a Superintendência Geral lavrará relatório onde concluirá pela configuração da infração ou pelo arquivamento do processo em face da não ocorrência dela. Tudo será encaminhado ao tribunal, que decidirá a respeito, artigo 74. Também compete à Superintendência Geral receber, instruir e aprovar ou impugnar perante o tribunal os processos administrativos para análise de concentração econômica. Inciso 12 do artigo 13. Agora aqui a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo 7. No próximo encontro a gente vai apreciá-lo, que fala sobre concorrência ilícita e desleal e infrações contra a ordem econômica.